Olá, pessoal, tudo bem? Bom, nessa quinta semana, na aula de hoje, nós trataremos sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no contexto de sala de aula, no contexto de ensino-aprendizagem voltado ao ensino fundamental, que é onde vocês supostamente estão atuando, certo? Nós vamos começar a aula destacando que a tecnologia em si, ela está presente em todos os lugares, permeando a nossa vida cotidiana, de uma maneira geral. Porque, segundo o dicionário, se nós formos analisar qual é esse conceito de tecnologia, nós observaremos que ela se refere ao conjunto de processos, métodos e técnicas, além de ferramentas, por exemplo, relativos à arte, à indústria, à educação, ou seja, se refere a todo tipo de conhecimento técnico e científico e as suas aplicações a um campo particular, como eu disse, que pode estar relacionado até mesmo à nossa vida cotidiana, certo? E, como nós podemos observar, a tecnologia, esses métodos, técnicas, ferramentas, instrumental tecnológico todo esse instrumental tecnológico, ele tem frequentemente sido usado para melhorar a nossa vida em todos os aspectos. Então, se nós pensarmos nos celulares que nos acompanham o tempo todo, nos próprios computadores, no acesso à internet, sem o qual a nossa vida cotidiana é praticamente impensável, não é agora? Mas também outros instrumentos mais corriqueiros, como é o caso de óculos, alimentos ou bebidas industrializadas, que também fazem parte do nosso cotidiano, medicamentos dos quais nós fazemos uso. Tudo isso se referem a produtos de tecnologias, e que permeiam, como eu disse, o nosso cotidiano. E especificamente em relação às tecnologias da informação e comunicação, ou as TICs, como elas mais comumente são reportadas, nós temos que pensar que essas TICs, essas tecnologias da informação e comunicação, elas transformaram e continuam a transformar o mundo ao nosso redor, principalmente porque elas redefiniram noções de tempo e espaço e proporcionaram essa criação de novos valores em função do estabelecimento de novos padrões comunicativos. Novas formas de comunicação se tornaram possíveis graças a essas TICs. E elas, por sua vez, enquanto tecnologias que facilitam o acesso à informação e também facilitam a comunicação, elas estão muito presentes no contexto escolar, no cotidiano da vida escolar. E se nós pararmos para pensar um pouco no que representam, quais seriam os exemplos dessas TICs, nós temos que ter em mente que elas, na verdade, essas tecnologias da informação e comunicação, elas não são assim tão recentes, Porque se nós pensarmos em instrumental tecnológico, em tecnologias que estabelecem padrões comunicativos no ambiente escolar, nós precisamos considerar que em algum momento no passado, o giz, o quadro negro, a lousa, o próprio livro e outros mecanismos como o retroprojetor de imagens, o mimeógrafo, utilizado para atividades de reprografia no passado não muito distante. Todos esses elementos, em algum momento do nosso passado, representaram fatores instrumental tecnológico que foram determinantes na construção dos processos de ensino-aprendizagem naquele momento específico. Então, quando nós falamos em TICs, nós não podemos nos reportar ou nos referir apenas a esse instrumental tecnológico que faz parte da nossa vida hoje. Nós temos que pensar que a tecnologia e as tecnologias de informação e comunicação, elas foram evoluindo ao longo do tempo. As tecnologias, elas transformam o modo como nós dispomos, compreendemos e representamos o tempo e o espaço à nossa volta. E isso também acontece no ambiente escolar, onde essas TICs, essas tecnologias da informação e comunicação também estão inseridas, também estão presentes, permeando esse cotidiano escolar. Por isso, é tão importante nós sabermos, enquanto professores, enquanto docentes, incorporar essas tecnologias de informação e comunicação, esses elementos tecnológicos no contexto de sala de aula,
de modo sempre a buscar tirar proveito, não é, de uma possibilidade inteiramente transformadora de se ensinar e de se aprender por intermédio desse ferramental, desse instrumental tecnológico. No contexto específico das aulas de ciências no ensino fundamental, por exemplo, é bastante comum a sugestão da exploração das seguintes possibilidades de uso quanto às tecnologias de informação e comunicação, quanto às TICs, né? Então, se explorar ou fazer uso de quizzes, né? Que são joguinhos de perguntas e respostas bastante frequentes, não é? Na internet, em páginas ou mesmo em softwares educativos. Outros jogos que estejam disponíveis online ou mesmo que não precisem de um acesso específico à internet, não é? Para que possam ser utilizados, também podemos reportar como exemplos, não é? Passíveis de exploração nesse contexto das aulas de ciências, as atividades que envolvam interações, não é? Algum tipo de interação por intermédio das redes sociais, hoje em dia que são muito frequentes no nosso cotidiano, são muito diversas, não é? São vários tipos de redes diferentes, com objetivos diferentes, e que os jovens, né, os estudantes aí nessa etapa de formação, no ensino fundamental, tendem a ter uma proximidade muito grande com elas. Então, talvez seria uma boa possibilidade de exploração de modo a assegurar o interesse dos alunos. Além disso, o uso de vídeos, não é? Ou que sejam gravados pelo próprio professor, como é o caso desse vídeo que eu estou fazendo para essa disciplina, ou outros disponíveis em plataformas de vídeo, como é o caso do YouTube, não é? Existe uma quantidade imensa de material disponível para uso nessas plataformas, então seria uma boa estratégia também se utilizar daquilo que já está disponível em canais confiáveis, não é? De divulgação dessas informações científicas. Outro exemplo também de uso dessas TICs mais voltado ao contexto das aulas de ciências no ensino fundamental poderia ser a exploração de simuladores, não é? De situações de experimentação, por exemplo. Então, para o caso de vocês estarem em uma escola que não apresenta propriamente uma infraestrutura de laboratório em que vocês possam realizar aulas práticas experimentais, o uso de simuladores talvez poderia tentar reproduzir um pouco esse ambiente da experimentação e auxiliar na compreensão dos estudantes acerca de determinados conteúdos. Animações também podem servir a essa demonstração do funcionamento de estruturas orgânicas. Então, principalmente quando nós centramos o estudo de ciências mais voltado para os aspectos da biologia, então do funcionamento de sistemas de órgãos, que a gente sabe que vai ser impossível, você demonstrar para um aluno de ensino fundamental, por exemplo, em vivo, como é que um sistema digestório, um sistema respiratório funciona. Então, é nesse momento que se torna viável, por exemplo, se lançar mão do uso dessas animações disponíveis muitas vezes na internet para uso ou em softwares educativos. Outra estratégia também seria o uso desses softwares educacionais que muitas vezes contêm uma série de outros exemplos de TICs embutidos dentro desses softwares e que muitas vezes já se encontram disponíveis nos próprios computadores da escola, Já são uma estratégia, um instrumental presente ali para uso nos próprios computadores da escola para o caso dessa escola dispor de um laboratório de informática. Porque é importante destacar que, em se tratando dessas tecnologias de informação e comunicação, mais comumente, atualmente se faz uso dessas tecnologias por intermédio do uso de computadores e muitas vezes por intermédio do uso de computadores com acesso à internet. Além disso, o próprio uso de slides, se nós pensarmos numa situação não ideal, então, de inserção no ambiente escolar que não apresenta, por exemplo, computadores, num laboratório de informática, e não apresenta também computadores com acesso à internet, ou a possibilidade de acesso à internet para que os alunos usem os seus celulares, por exemplo, muitas vezes esses alunos nem têm um aparelho celular disponível,
Então, é necessário se buscar outras estratégias, né, para o desenvolvimento dessas tecnologias de informação e comunicação. Então, os slides, a projeção de slides acaba se tornando uma ferramenta bastante útil nesse contexto, além da exploração, por exemplo, de jogos que não necessitem dessa interface computacional disponível, dessa interface digital disponível. E aí, no âmbito dessa discussão, né, a gente agora, há pouco, quando tratava dos exemplos de uso dessas tecnologias de informação e comunicação, nós já antecipamos, não é, alguns desafios que eventualmente vocês encontrarão nos espaços escolares em que se encontram inseridos para o uso dessas tecnologias em função, muitas vezes, da inexistência de uma infraestrutura adequada ao uso dessas TICs que explorem, não é, que sejam utilizadas por intermédio de uma interface digital. Então, se não há um laboratório de informática, se não há essa possibilidade de acesso à internet, como nós acabamos de discutir, isso já representa um desafio para o uso de muitas dessas tecnologias de informação e comunicação, mas não representa uma total exclusão da sua possibilidade de uso, porque, como nós também já discutimos, existem outras estratégias, né, que podem ser exploradas para o caso de não haver o acesso à internet disponível. E quais seriam, além dessa questão da infraestrutura, da ausência de uma infraestrutura adequada, quais seriam os outros desafios, né, a que eventualmente vocês estariam expostos, né, quando dessa opção aí pelo uso dessas TICs, né, das tecnologias de informação e comunicação? Outros desafios podem ser representados pela própria democratização do acesso, porque muitas vezes, né, nós podemos pensar que a escola até disponha de um laboratório de informática, de acesso à internet, mas pode ser que isso não seja suficiente para atender a todos os alunos daquela turma, por exemplo, né, ao mesmo tempo, numa mesma aula. Então, é preciso se lançar mão de mecanismos que garantam, não é, que oportunizem a todos esses estudantes essa possibilidade de democratização do acesso. Além disso, pode se representar também como um desafio a possibilidade de utilização desse instrumental, porque muitas vezes o acesso a esses ambientes dentro da escola não é tão facilitado. Além disso, ainda se esbarra na questão do saber usar as tecnologias disponíveis, não é? O que exige um processo, muitas vezes, de formação continuada para docentes e demais servidores ali daquele espaço escolar, não é? Para garantir o seu uso por esses alunos. Esse aspecto também do conhecimento sobre o uso dessas tecnologias é um fator muito preponderante, né, para garantir esse acesso pelos estudantes ou não, porque nós temos que pensar que essas TICs, essas tecnologias de informação e comunicação, elas estão em um permanente estado de mudança. As coisas atualmente se alteram de uma maneira muito rápida, não é? Então é preciso haver um estado permanente também por parte dos docentes e dos demais servidores, né, envolvidos aí com essas atividades no espaço escolar. É preciso que eles estejam também em um estado permanente de aprendizagem em relação a essas TICs, de modo a acompanhar o seu desenvolvimento. É preciso também tomar um pouco de cuidado com esse processo de banalização do uso e do acesso a essas TICs no ambiente escolar, porque em algumas realidades, não é, eventualmente todos ou quase todos os estudantes dispõem de um celular com acesso à internet e eles têm acesso a isso muitas vezes durante as próprias aulas, o que pode se transformar, não é? O que pode corresponder em um fator dificultador dessas aulas. Então, é preciso que o professor também tenha um pouco de maleabilidade enquanto às possibilidades de inclusão, não é, dessas TICs nas aulas, mas de uma maneira em que elas possam contribuir positivamente e não afetar de uma maneira negativa o processo de aprendizagem desses alunos. Por isso, é preciso que o docente, né, vocês enquanto docentes, saibam se abrir a essas novas possibilidades
de fazer educação, né? Resultantes dessas mudanças estruturais nas formas de ensinar e de aprender, que são possibilitadas aí por essas mais diversas formas de tecnologia presentes hoje no ambiente escolar. Falar dessas tecnologias educacionais corresponde também a ir muito além do próprio uso dessas TICs, né, dessas tecnologias de informação e comunicação. É preciso que nós passemos também a refletir sobre os processos educacionais que nós temos, não é, hoje, e pensar também sobre outras formas de aprendizagem possíveis de serem desenvolvidas por intermédio dessas TICs fora do ambiente escolar. Então, hoje, a relevância das TICs é tão grande no contexto escolar também em decorrência disso, porque elas representam uma possibilidade de extensão desse processo educativo para além das definições espaço-tempo, né, relativas à escola. Então, é possível que esses estudantes continuem o seu processo de aprendizagem em casa também por intermédio dessas TICs, dessas tecnologias de informação e comunicação, muitas vezes quando eles dispõem de mecanismos de acesso à internet, por exemplo, para o acesso a esse instrumental do qual o professor pode lançar mão. Nesse sentido, nós temos que pensar também nos mecanismos de feedback e de avaliação disponíveis para uso em relação a essas TICs. Porque se a gente pensar nesse cenário em que o estudante muitas vezes vai fazer uso dessas tecnologias num ambiente fora da sala de aula, né, para se estender, para se continuar esse processo de aprendizagem também fora da escola, é preciso que ele tenha retorno daquilo que ele fez de alguma maneira, já que ele não está ali diante do professor fazendo uso daquela estratégia de ensino. Então, há que se pensar também na adequação, então, de mecanismos de avaliação, de modo a gente não estabelecer entre os estudantes uma ideia de que propostas de ensino que se fundamentem no uso dessas TICs muitas vezes se configurem como uma espécie de passatempo ali durante a aula ou mesmo no ambiente fora de sala de aula e que aquilo não tenha uma relação direta com o processo de aprendizagem dele, não é? Esses mecanismos de feedback e de avaliação precisam justamente realizar o contrário, demonstrar para o aluno que aquilo é parte da atividade de aprendizagem que ele desempenharia na escola, por exemplo, quando ele está fazendo uso daquelas TICs fora do ambiente de sala de aula. Então, é muito importante se pensar nos instrumentos de avaliação também que serão aplicados. Bom, com isso, nós encerramos aqui as discussões relativas a essa aula. E eu gostaria de deixar como sugestão de leitura o livro, não é, que eu utilizei para a preparação dessa aula, que é o livro sobre Tecnologias e Ensino Presencial e à Distância, de Ivani Moreira Kensky, em que vocês podem se aprofundar, não é, em leituras relativas ao uso dessas tecnologias de informação e comunicação voltadas aí especificamente ao ensino presencial, que é onde supostamente vocês estão desempenhando as atividades de estágio supervisionado 1. Nesse momento, eu convido vocês então a realizarem a leitura do material complementar que foi disponibilizado e realizar a atividade dessa semana, não é, o exercício dessa semana, relativo justamente a esse material complementar, a essa leitura complementar que trata, não é, de exemplos aí de práticas pedagógicas intermediadas pelas TICs, pelas tecnologias de informação e comunicação. Não se esqueçam também de participar do fórum da disciplina nessa semana. Era isso, agradeço, bons estudos.